Capítulo 24. A Guerra pelos Cativos. Na África, a guerra entre holandeses, portugueses e brasileiros pelo controle das fontes do fornecimento de escravos foi sangrenta e prolongada. Em 1625, um total de 450 holandeses foi massacrado e degolado nas praias ao pé do castelo de São Jorge da Mina, por uma força constituída de 50 combatentes portugueses e 900 guerreiros africanos, seus aliados. Nas 2 décadas seguintes, outros milhares de pessoas de ambos os lados perderiam suas vidas em combates ao longo de toda a costa africana até o sul de Angola, incluindo as ilhas que serviam de entrepostos para o tráfico negreiro. O conflito mobilizaria também recursos e tropas brasileiras e transformaria o Atlântico Sul num palco de guerra como nunca tinha visto antes. Em 1636, foi nomeado para o cargo de governador da Holanda, na Nova Holanda, como os Batavos chamavam as terras conquistadas no Nordeste brasileiro, o conde João Maurício de Nassau-Nigen, considerado um, abre aspas, príncipe humanista, fecha aspas, espécie de um precursor do iluminismo que marcaria o século seguinte. Nassau não hesitou em endossar de imediato a fórmula defendida até então pelos portugueses nos trópicos, segundo a qual sem escravos não haveria Brasil. Em 1638, ao enviar seu primeiro relatório oficial à Holanda, alertava que havia uma escassez de colonos para ocupar e cultivar as novas terras americanas. A solução? Abre aspas. Comprar alguns negros, sem as quais nada de proveitoso pode fazer no Brasil, fecha aspas, e acrescentava: necessariamente deve haver escravos no Brasil. É muito preciso que todos os meios apropriados se empreguem no respectivo tráfico da costa da África, fecha aspas. Luiz Felipe de Alencastre, O Trato dos Viventes, página 210. Em 1637, por decisão de Maurício Nassau, uma frota holandesa partiu do Recife rumo a São Jorge da Mina, na tentativa de resolver o problema de falta de escravos em Pernambuco. Dessa vez, o desfecho foi diferente do revés sofrido em 1625. Os holandeses conseguiram finalmente capturar a fortificação, de onde só saíram 2 séculos e meio mais tarde, em 1872. Como o português era o idioma local, o tráfico negreiro na África, os navios holandeses levavam intérpretes brasileiros, que conduziam as negociações com os fornecedores africanos. Com o resultado, em 1638, a Companhia das Índias Ocidentais conseguiu despachar do Golfo do Benin o primeiro lote de 2.400 cativos para os engenhos que controlava em Pernambuco. O butim mais cobiçado, no entanto, estava mais ao sul do litoral africano, Luanda e Benguela. Os 2 maiores fornecedores de escravos para a América foram tomadas em 1641. No mesmo ano, a Vick invadiu o Maranhão. Desse modo, caíram por terra 2 pilares de sustentação da América portuguesa: o tráfico de escravos na África e o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil, ambos agora sob o controle holandês. O alarme logo soou na corte de Lisboa. Em meados de 1643, Tele Silva, governador-geral do Brasil, alertava ao rei de Portugal: Angola, senhor, está perdida, está de todo perdida, e sem ela não tem vossa majestade o Brasil. Desanimados os moradores de não terem escravos para os engenhos, os desfabricarão e virão a perder as alfândegas de vossa majestade, os direitos que tinham em seus açúcares. Fernão de Matos, de Carvalhosa, procurador da Fazenda Régia em Lisboa, defendia que a melhor maneira de combater os holandeses no Brasil era, primeiro, expulsá-los de Angola, abre aspas. Sem a saca de negros de Angola, não podem os holandeses sustentar e conservar Pernambuco
e os mais lugares que ocupam no Brasil, fecha aspas. Era um sentimento compartilhado por todas as autoridades portuguesas e que podia ser resumido no memorial que escrevera, em 1646, o padre jesuíta Gonçalo João, abre aspas, sem Angola não há Brasil, fecha aspas. Diante de diagnósticos tão alarmantes, a coroa portuguesa se empenhou em recuperar Angola das mãos dos holandeses, mas com uma condição: tropas, navios, munições, suprimentos e todos os recursos necessários para a expedição militar deveria sair do Brasil e não de Portugal, já que, a essa altura, o reino estava envolvido numa guerra de vida ou morte pela sua independência na Europa e não teria condições de bancar a empreitada. Quem dependia de escravos eram os senhores de engenho do Brasil, os engenhos brasileiros. Eles que resolvessem o problema. Esse é o quadro que entra em cena um dos personagens mais extraordinários da história do Brasil e de Portugal, o governador Salvador de Sá e Benevides, como se verá em mais detalhes no próximo capítulo. Apesar das ofensivas militares bem-sucedidas na costa africana, o tráfico de escravos se configurou como um problema cada vez maior e mais complicado para os holandeses. A Vic jamais conseguiu recuperar e transportar cativos com a mesma eficiência demonstrada pelos negreiros portugueses. Durante os primeiros 18 meses da ocupação em Luanda, as remessas de escravos ficavam muito abaixo do desejado, devido aos obstáculos impostos pelos portugueses refugiados no interior de Angola e seus aliados locais, que controlavam o tráfico. No primeiro embarque, em abril de 1642, foram despachados apenas 150 africanos. No segundo, 5 meses depois, 405. No Recife, Maurício Nassau estimava receber 15 mil cabeças por ano. A média não passou de 11 mil até 1646. Na Costa da Mina, o resultado foi ainda pior. Menos de 6 mil escravos por ano no mesmo período. Como pode ser visto no livro de Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Libambo, página 470. Entre 1600 e 1625, tenham entrado no Brasil cerca de 150 mil cativos. Nos 25 anos seguintes, o número caiu para 50 mil, um terço da cifra anterior. A escassez de africanos no Brasil fez recrudescer, ou seja, aumentar, a captura de cativos indígenas. As excursões dos bandeirantes paulistas, sertões adentro, aumentaram. Mas isso não resolveu o problema dos holandeses em Pernambuco, que não tinham acesso à mão de obra escrava. Como pode ser visto em Tratos Viventes, página 191, de Felipe de Alencastro. Todo o projeto de ocupação do Brasil e dos territórios africanos estava condicionado às exigências da Vic. Seus acionistas queriam lucros o mais rapidamente possível. Os resultados da operação brasileira não eram os imaginados e ninguém mais queria investir nela. As ações da companhia despencaram nos mercados europeus. Em 1645, valiam apenas 46% do valor nominal. Um complicador adicional seria o início da guerra entre a Holanda e a Inglaterra, em 1652. Mais uma vez pelo controle das rotas marítimas, que drenou os recursos financeiros e militares já escassos para manter a ocupação no Brasil. Sem recursos, a Vic deixou de pagar os dividendos aos acionistas por 2 anos consecutivos. Foi nesse momento que a coroa portuguesa decidiu comprar os territórios localizados no Nordeste brasileiro. Mais detalhes no livro O Negócio do Brasil, página 68, 69, de Evaldo Cabral de Melo. Numa primeira rodada de negociações, os portugueses ofereceram 2 milhões de cruzados pela retirada definitiva dos holandeses no Brasil. Os representantes das Províncias Unidas pediram nada menos que 12,5 milhões.
além de exigir que a cidade de Salvador fosse entregue como uma, abre aspas, um calção, ou seja, uma garantia do pagamento da última parcela da dívida. No acordo final, celebrado em 1661, já depois das vitórias dos Guararapes e da retirada dos holandeses de Recife, o negócio foi fechado por 4 milhões. Os recursos para isso tinham de vir mais uma vez do Brasil, mediante o aumento dos impostos sobre a importação de escravos africanos e a cessão de territórios conquistados pela VOC na Índia. Foi o que o historiador Charles Boxer chamou de, abre aspas, a paz de esgotamento, fecha aspas, na página 122 do livro Império Marítimo Português. Com seu outrora império global destroçado e cofres falidos, Portugal teve de renegociar o contrato diversas vezes, por não ter mais dinheiro para honrá-lo. Segundo o historiador Evaldo Cabral de Melo, a última prestação da compra do Nordeste foi paga pelos portugueses só meio século mais tarde, em 1711, como pode ser visto na página 251 do livro O Negócio do Brasil. A pressão por resultados por parte da VIC fez desmoronar temporariamente um dos pilares do aparelho escravagista do Nordeste brasileiro, o sistema de crédito que permitia aos senhores do engenho comprar cativos africanos sem desembolsar dinheiro à vista. Segundo o historiador Luiz Felipe de Lencastre, havia nesse sistema a tradição de calote, que até recentemente se caracterizava as relações entre os usineiros, fazendeiros e bancos oficiais brasileiros. Abre aspas. O endividamento dos proprietários se apresenta como uma constante no escravismo, fecha aspas, escreveu Alencastro. Abre aspas. A venda de africanos a crédito, de preferência em troca do açúcar a ser fabricado, constituía prática corrente na colônia portuguesa, fecha aspas. As garantias oferecidas aos senhores de engenho eram frágeis e claramente benéficas ao calote no pagamento dos empréstimos. A lei portuguesa limitava os direitos dos credores sobre os bens penhorados, o que incluía a terra e os equipamentos utilizados na fabricação do açúcar. Desse modo, os fazendeiros poderiam contratar empréstimos hipotecando suas propriedades, mas a execução dessas garantias em caso de calote era quase impossível, como pode ser visto na página 215 até 218 do livro O Trato dos Viventes, de Felipe de Alencastre. Interessados em lucros rápidos, os acionistas da VIC não estavam dispostos a ser complacentes com os senhores de engenho e logo endureceram o jogo. Em 1643, 43% dos cativos africanos foram vendidos mediante pagamento à vista, ou seja, sem a facilidade das linhas de financiamento que até então auxiliavam os negócios do açúcar. O percentual aumentou para 78% em 1644,